Prepare-se para desvendar um dos enigmas mais fascinantes e persistentes das Escrituras Sagradas. Imagine um homem que surge do nada, sem linhagem conhecida, sem registro de nascimento ou morte, e que abençoa o próprio pai da fé, Abraão, recebendo dele o dízimo. Quem era esse ser enigmático? Por que sua aparição é tão breve, mas seu impacto tão profundo? A história de o Melquisedeque não é apenas um conto antigo. É uma chave para desvendar mistérios divinos, um vislumbre do sacerdócio eterno de Cristo e uma janela para a natureza atemporal de Deus. A narrativa bíblica é repleta de personagens e eventos que, à primeira vista, parecem simples incidentes históricos. No entanto, uma análise mais profunda revela camadas de significado, símbolos e prefigurações que apontam para realidades espirituais maiores. Entre esses personagens, poucos são tão intrigantes e, ao mesmo tempo, tão essenciais para a compreensão da teologia cristã quanto Melquisedeque. Nossa jornada começa em Gênesis 14, um capítulo que descreve uma vitória militar de Abraão, o patriarca que viria a ser o pai de muitas nações e o modelo de fé para milhões. Após resgatar Ló, seu sobrinho, e recuperar os bens saqueados pelos reis do Oriente, Abraão retorna da batalha. Ele está no auge de sua glória terrena, celebrando a providência divina que o levou à vitória. É nesse momento crucial que um encontro surpreendente ocorre. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 18, 20. Essa passagem, em sua concisão, é monumental. Melquisedeque surge de repente sem qualquer preâmbulo. Não há menção de sua ascendência, de onde veio, de sua família, ou de qualquer detalhe que normalmente contextualizaria uma figura de tal importância. Ele é simplesmente rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Essa ausência de genealogia é a primeira pista para o mistério que o cerca. Salém é geralmente identificada como a futura Jerusalém. O nome Salém significa paz, o que já nos oferece um vislumbre do caráter de Melquisedeque, um rei que governa em paz. Essa conexão com Jerusalém, a cidade santa, adiciona um peso significativo à sua figura, elevando-o além de um mero governante local. Mais importante que seu título de rei é o de sacerdote do Deus Altíssimo. Naquela época, o sacerdócio era uma função vital, mediando entre Deus e os homens. No entanto, o sacerdócio levítico, que seria estabelecido séculos depois por Moisés, ainda não existia. Isso significa que Melquisedeque operava sob uma ordem sacerdotal diferente, anterior e, de certa forma, superior à levítica. O fato de Abraão, o escolhido de Deus e destinatário das promessas divinas, receber a bênção de Melquisedeque e, mais notavelmente, dar-lhe o dízimo, é um evento de profunda significância teológica. O dízimo era uma oferta de gratidão e reconhecimento da soberania de Deus. Ao dar o dízimo a Melquisedeque, Abraão não apenas reconhecia a autoridade sacerdotal desse homem misterioso, mas também, implicitamente, a autoridade do Deus Altíssimo que Melquisedeque representava. Isso estabelece uma hierarquia clara. Melquisedeque era maior do que Abraão. A ausência de informações sobre Melquisedeque é, paradoxalmente, a informação mais importante sobre ele. A Bíblia é geralmente minuciosa em suas genealogias, especialmente quando se trata de figuras-chave. A linhagem era crucial para a identidade, o status e, no caso de sacerdotes, a validade de sua função. No entanto, para Melquisedeque, as Escrituras permanecem em silêncio. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7:3. Essa descrição enigmática do livro de Hebreus é a chave para desvendar o mistério de Melquisedeque. Ela não sugere que Melquisedeque era uma figura mítica ou um ser divino em si mesmo, mas sim que sua aparição e seu caráter são deliberadamente apresentados nas Escrituras de uma forma que simboliza algo maior. A ausência de registro de seu nascimento e morte não significa que ele nunca nasceu ou morreu, mas que, do ponto de vista narrativo bíblico, ele surge sem antecedentes e desaparece sem deixar vestígios, servindo assim como um tipo ou figura de alguém que é verdadeiramente eterno. O sacerdócio levítico
Estabelecido na lei mosaica, era hereditário, transmitido de pai para filho na tribo de Levi. Ele era limitado pelo nascimento e pela morte. Os sacerdotes envelheciam e morriam, e seus filhos tomavam seus lugares. Esse ciclo de sucessão demonstrava a imperfeição e a temporalidade desse sacerdócio. Ele era um meio para um fim, um sistema que apontava para a necessidade de algo mais duradouro e perfeito. Melquisedeque, no entanto, opera sob uma ordem completamente diferente. Seu sacerdócio não é derivado de uma linhagem humana, o que o torna independente das limitações terrenas. Ele é sacerdote para sempre, não por sua própria imortalidade, mas porque o padrão que ele representa é eterno. A verdadeira revelação sobre a identidade e o significado de Melquisedeque não é encontrada em Gênesis, mas sim no livro de Hebreus no Novo Testamento. É ali que a figura misteriosa de Salém é ligada indissoluvelmente a Jesus Cristo, o Messias prometido. O autor de Hebreus dedica um capítulo inteiro, Hebreus 7, para explicar a superioridade do sacerdócio de Cristo em comparação com o sacerdócio levítico, e para fazer isso, ele usa Melquisedeque como o ponto de comparação fundamental. Antes de Hebreus, o Salmo 110:4 já havia estabelecido uma ponte profética crucial. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este salmo messiânico é uma profecia direta sobre o Messias. Ao ligar o sacerdócio do Messias à ordem de Melquisedeque, o salmista, tradicionalmente Davi, indica que o vindouro Redentor teria um sacerdócio diferente e superior ao da linhagem de Arão. Essa profecia, escrita séculos depois do encontro de Abraão com Melquisedeque, mostra que o aparecimento desse rei sacerdote não foi um evento isolado, mas parte do plano divino para a redenção. O autor de Hebreus argumenta que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao levítico por várias razões. Tem genealogia. Como já mencionado, o sacerdócio levítico era baseado na linhagem. O sacerdócio de Melquisedeque, sem linhagem aparente, transcende as limitações humanas e temporais, prefigurando um sacerdócio que não depende de herança terrena. 2. Abraão lhe deu o dízimo. Hebreus 7:4-7. Enfatiza que considerai, pois quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. O fato de Abraão, o pai da fé e ancestral dos levitas, ter dado o dízimo a Melquisedeque, demonstra a superioridade de Melquisedeque. O menor é abençoado pelo maior. Portanto, Melquisedeque era maior que Abraão. 3. Melquisedeque abençoou Abraão. A bênção de Melquisedeque a Abraão é outro sinal de sua superioridade. O sacerdote é aquele que abençoa em nome de Deus, e a bênção de Melquisedeque sobre Abraão valida sua posição como alguém com autoridade divina. Será sacerdote para sempre. Enquanto os sacerdotes levíticos morriam e eram substituídos, o sacerdócio de Melquisedeque é descrito como eterno. Isso não significa que Melquisedeque era imortal, mas que o tipo de sacerdócio que ele representava não estava sujeito às limitações da morte. Isso aponta diretamente para Jesus Cristo, que por sua ressurreição tem um sacerdócio imutável. Hebreus 7:24. 5. Rei de justiça e paz. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, e ele era rei de Salém e paz. Essas características são intrínsecas à pessoa e ao ministério de Jesus Cristo, que é o verdadeiro rei de justiça e o príncipe da paz. A revelação culminante é que Jesus, Cristo, não se tornou sacerdote segundo a ordem de Arão, a levítica, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é crucial porque o sacerdócio levítico era imperfeito e transitório. Ele oferecia sacrifícios de animais, que não podiam remover permanentemente o pecado, e seus sacerdotes eram pecadores que também precisavam de expiação. Jesus, por outro lado, é o sacerdote perfeito e o sacrifício perfeito, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho, aperfeiçoado para sempre. Hebreus 7:28. O sacerdócio de Jesus é superior porque ele é sem pecado. Ao contrário dos sacerdotes levíticos, Jesus é santo e inculpável, imaculado e separado dos pecadores. Ele não precisou oferecer sacrifícios por seus próprios pecados. Seu sacrifício é único e eficaz.
Jesus ofereceu a si mesmo como o sacrifício perfeito e definitivo pelos pecados da humanidade. Sua morte na cruz foi um ato de expiação que aboliu a necessidade de sacrifícios repetitivos, porquanto com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10:14. Seu sacerdócio é eterno. Jesus permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7:24. Porque ele vive eternamente. Ele não morre e, portanto, não precisa de sucessores. Isso significa que ele está continuamente intercedendo por nós diante de Deus. Por isso também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. A mudança de sacerdócio de Arão para Melquisedeque em Cristo significa também uma mudança de aliança. A antiga aliança, baseada na lei e nos sacrifícios levíticos, era uma aliança de obras que não podia aperfeiçoar o homem. A nova aliança, mediada por Jesus, é uma aliança de graça, selada com seu sangue, que oferece perdão completo e acesso direto a Deus, de sorte que Jesus foi feito fiador de uma melhor aliança. Hebreus 7:22. Essa transição é fundamental para a compreensão da salvação em Cristo. O mistério de Melquisedeque não é apenas um enigma histórico, mas um elo profético que conecta o Antigo e o Novo Testamento, demonstrando a continuidade e a progressão do plano redentor de Deus. Tão misteriosamente quanto surgiu, Melquisedeque desaparece das páginas da Bíblia após seu encontro com Abraão. Sua aparição breve e impactante serve como um prenúncio, uma sombra, Hebreus 10:1, da realidade que viria em Cristo. Ele é um lembrete vívido de que Deus opera além das limitações humanas e que seus planos se desdobram ao longo da história, muitas vezes de maneiras que só são plenamente compreendidas em retrospectiva. Melquisedeque não foi apenas um homem em um momento específico da história. Ele foi uma figura atemporal, um tipo de Cristo. Um tipo é um modelo, um padrão ou um exemplo no Antigo Testamento, que prefigura uma realidade maior e mais completa no Novo Testamento. Nesse sentido, Melquisedeque é um dos tipos mais ricos e significativos de Cristo. O mistério de Melquisedeque nos convida à humildade diante da palavra de Deus. Há profundidades nela que desafiam nossa compreensão imediata, mas que, ao serem desvendadas, revelam a magnificência e a sabedoria divina. Melquisedeque é um lembrete de que a revelação de Deus é progressiva e que, mesmo em passagens aparentemente obscuras, há verdades eternas esperando para serem descobertas. Ele nos lembra que Deus age além do tempo e suas promessas são eternas. A promessa de um rei de justiça e um sacerdote de paz não era apenas para a geração de Abraão, mas para todas as gerações, culminando na pessoa de Jesus Cristo. A história de Melquisedeque não é apenas um fragmento curioso das Escrituras, é um pilar fundamental para a cristologia e a soteriologia, doutrina da salvação. Sem a sua figura, a explicação da superioridade do sacerdócio de Cristo em Hebreus perderia grande parte de seu impacto e significado. O legado de Melquisedeque é o de um mistério que, uma vez desvendado, aponta inequivocamente para a centralidade de Jesus Cristo. Ele nos mostra que Deus tem um plano perfeito, traçado desde antes da fundação do mundo, e que cada detalhe nas Escrituras, por mais obscuro que pareça, tem um propósito divino. Melquisedeque, o rei sacerdote sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, é a personificação da eternidade e da perfeição que se manifestariam plenamente em Jesus. Ele é o lembrete de que, mesmo nos momentos mais inesperados e nas figuras mais enigmáticas, a mão de Deus está em ação, preparando o caminho para a salvação e revelando a glória de seu Filho. Então, da próxima vez que você se deparar com um mistério nas páginas sagradas, lembre-se de Melquisedeque. Ele é a prova de que há verdades profundas e eternas, esperando para serem descobertas, e que cada enigma divino é, na verdade, um convite para mergulhar mais fundo no coração de Deus e no mistério inesgotável de seu amor por nós. Qual outro mistério bíblico você acredita que guarda uma revelação tão profunda sobre a pessoa de Cristo?